Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Eu prometi no programa Boca do Povo, você acabou de assistir aqui a representação no programa, de que hoje, neste programa, eu não falaria sobre o Bolsonaro. Todo dia a gente termina usando o horário inteiro para comentar o governo Bolsonaro. Não tem nada demais falar do governo Bolsonaro, nem eu tenho um compromisso de deixar de fazê-lo. Mas não tinha nada, foi até um apelo que eu fiz até para que as pessoas, não vai ter hoje então, que novidade. Que novidade não vai falar do Bolsonaro hoje. Mas não pude escapar, porque ontem eu falei aqui do... O que eu falei ontem aqui? Eu falei ontem aqui que do episódio de Bonito, do Festival de Bonito, onde durante o show da Gal Costa, na abertura do show, quando ela entrou, não sei se depois também, que eu ouvi um vídeo só na entrada dela ao palco. Houve uma manifestação da plateia contra o Bolsonaro, aquela palavra de ordem que todo mundo já conhece. Bolsonaro vai tomar tal. Igual falavam para a Dilma, né? A Dilma vai tomar na abertura da Copa do Mundo, das Olimpíadas, né, no encerramento da Copa do Mundo, onde a Dilma aparecia, nos estádios principalmente, havia essa manifestação aí, até espontânea, né, do público, como houve também lá em Bonito. Agora, eu fiz um comentário ontem, e ontem mesmo os sites, né, jornais eletrônicos, passaram a acusar a Gal Costa, que Gal Costa teria puxado o coro, que ela teria cantado junto e tal. Não é verdade. Ela não cantou, ela constrangida até, né, porque a hora que ela entra no palco, já começa aquela manifestação. O baterista dela tentou, né, encobriu a palavra de ordem, o coral, né, dos esquerdistas da esquerda festiva. E o que a Gal Costa fez foi marcar uns passinhos acompanhando a bateria. Mas ela não puxou nada, não. Então tá aí, quem quiser ver o filme, o vídeo tá aí nas redes sociais. Eu não vou mostrar porque eu não quero dar repercussão aqui a esta imundícia aí de se criticar com palavrão, de se agredir governo, representante do povo, quem quer que seja. Eu acho que ninguém deve ser tratado na rede social ou em qualquer lugar com baixaria. Fui contra quando aconteceu no governo da Dilma e estou sendo contra agora quando acontece no governo do Bolsonaro. E fico muito triste, né, quando as pessoas usam palavrão para xingar os outros na rede social. Duas coisas que eu não faço na rede social. É maltratar as pessoas, xingar as pessoas, sobretudo com palavras de baixo calão, e bloquear as pessoas. Eu não bloqueio. Todo dia uma porção de gente me bloqueia, não gosta do que eu falo aqui, termina me bloqueando para não
não gosta do que eu escrevo nas redes sociais e termina me bloqueando. Mas eu não bloqueio. É uma política que eu adoto de não bloquear. Até porque eu quero conversar com as pessoas que concordam comigo, mas quero conversar também com as pessoas que não concordam comigo. Porque com as pessoas que não concordam comigo, eu termino aprendendo uma porção de coisas. De vez em quando alguém se aventura em passar alguma informação, o que também não é muito comum nas redes sociais. Mas é isso que eu queria falar do governo, do Bolsonaro, é exatamente isso, que a Gal Costa... Aliás, eu nunca vi nenhuma manifestação da Gal Costa contra ou a favor. Nunca vi ela se meter em política. Não vi. De repente alguém viu, eu não vi nenhuma vez. Vejo o Caetano, o Chico Buarque, Zé de Abreu, uma porção de gente aí que estrilam e que brigam com os bolsonaristas, mas a Gal Costa eu não vi ela nenhuma manifestação, nem contra, nem a favor. Não acredito que viria fazer isso em Bonito, né? No governo onde ela foi patrocinada pelo governo estadual para participar de um show e de repente puxar o coral, né? Ela, educadamente e até com certo constrangimento, ouviu, né, o pessoal gritando, chamando e tal, mas não vi assim nenhuma euforia dela em participar, mesmo porque as fotos mostravam só, né, a parte de trás do palco, e não dá para ver nem o rosto dela, tal. Via-se mais ou menos o rosto dos manifestantes. Mas de qualquer forma fica a explicação e mais uma vez o meu repúdio a esse tipo de coisa. Xingar as pessoas. Não é porque é o presidente da República, a presidente da República, o presidente da República, o governador, o prefeito, o radialista, o jornalista, o gari, ninguém deve ser, todo mundo deve ser respeitado. Meu único reparo que eu faço às redes sociais, eu tenho redes sociais, eu tenho um apreço, né, porque eu uso muito as redes sociais para linkar, sobretudo, aquilo que eu faço. Exatamente essa linguagem extremamente coloquial e perversa, né? Onde as pessoas xingam. Eu sou xingado todo dia. Eu publico uma coisa aqui na rede social, uma notícia, qualquer coisa, o pessoal me xinga, né? Como se eu estivesse cometendo aquilo que está na notícia, como se eu fosse protagonista do fato que eu estou tentando retratar. Geralmente fatos linkados, né? Coisa que os jornais publicaram. E eu, apenas com um pequeno comentário, compartilho aqui no meu perfil. Você precisa ver a enxurrada, né, de bronca que vem por cima de mim, como se eu fosse o protagonista, como disse, da notícia. Sobretudo quando eu falo aqui, quando eu faço crítica ao presidente da República. Uma coisa que o presidente da República tem que entender, ele entende porque ele é político, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, onde é que ele está pisando e tal. Agora, o bolsonarista, o pessoal ligado a ele, tem que entender, é que quem não gosta de crítica não deve entrar em política. Entrou na política e tem que aceitar a crítica, responder. O Bolsonaro responde do jeito dele. Ele coloca na defensiva, né? A pessoa começa a criticar, ele coloca o cara na defensiva. Aconteceu com o caso Moro, né, dos vazamentos do Intercept, ele colocou a Intercept, hoje a Intercept está na defensiva, está se defendendo, depois da prisão dos hackers. No caso do pai, no caso da OAB, que ele vinha sendo crucificado, sobretudo pelo presidente do Conselho Nacional, o Santa Cruz, o que ele fez? Ele jogou o pai na parada. O pai desse Santa Cruz, ele não tem nada a ver com esse Santa Cruz que está aí. E nem com o caso dele com a OAB, do caso do presidente com a OAB. Não tem nada a ver. O pai dele morreu em 74, sei lá, 74, não era nem advogado, era estudante de direito. Não fazia nem parte da OAB. Aí o que o Bolsonaro fez?
Como ele não tinha como se defender com argumentação sólida das críticas feitas pela OAB, pelo presidente da OAB, ele jogou o pai do presidente. Então, jogar o pai, porque eles vão defender o pai, né? E vão para a defensiva, vão ficar defendendo o pai. Mais ou menos isso, né? É uma técnica que ele usa, uma técnica bem sucedida nos Estados Unidos pelo Trump. Trump usou essa técnica na eleição dele. Elegeu 2 ou 3 pessoas para criticar, para meter o pau, e o pessoal ia defender aquelas pessoas, ficava defendendo o pessoal e não tinha tempo de atacar, não sobrava tempo para atacar o Trump. Mais ou menos isso que o Bolsonaro faz, não sei se vai dar certo, não sei, não vou entrar aqui no mérito da questão, mas apenas comentar esse fato aí de que... Cadê o... Comentar aí esse fato lastimável das redes sociais e da manifestação pública contra as pessoas. Quer dizer, o clima de ódio que está nas redes sociais termina sendo levado também para o público, né? Para fora, para a realidade, que a rede social é uma virtualidade e tal. Termina... Estou aqui com o jornal Correio do Estado, porque no programa Boca do Povo de hoje, eu falei sobre essa questão dos deputados e senadores. Fica claro o seguinte: o Sérgio Cruz não tem nada contra deputado, não tem nada contra senador, não tem nada contra vereador, não tem nada contra o Poder Legislativo, assim como não tem nada contra o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Aliás, eu defendo a existência dos 3 poderes. Tem gente que prefere apenas o Poder Executivo. É a plutocracia, né? Governo de um poder só. Como aconteceu em 64, como aconteceu na era Vargas, que era uma pessoa só que mandava, e era por isso mesmo. Então não havia... Como eu sou defensor intransigente da democracia, eu defendo a existência dos 3 poderes. Agora, não posso ficar calado, não posso deixar de criticar os poderes, né? Está errado, eu tenho que criticar. A minha função é de crítico. Estou aqui para puxar saco de ninguém, não. Nem do presidente da República, nem do presidente do Senado, nem do presidente da Câmara, nem do presidente de nada. Eu não tenho rabo preso. Então eu posso criticar à vontade. O que está dizendo o Correio do Estado aqui na sua página política de hoje? Bancada custou 7.100.000 no primeiro semestre de 2019. Se refere aqui aos deputados federais. Não está aqui nessa reportagem, não tem uma citação, um balanço feito também do Senado. É claro que a proporção é a mesma, de gastos e despesas é a mesma. Mas o jornal fala apenas dos deputados federais. E dá destaque aqui a 3 deputados: Wander Lobé, do PT, Dagoberto Nogueira, do PDT, e Beto Pereira, do PSDB. Aliás, o Beto Pereira é vice-líder do PSDB na Câmara dos Deputados. É o Mancebo, que é o jovem, primeiro mandato e tal. Está gastando bem. Parlamentares federais de Mato Grosso do Sul
custaram aos cofres da Câmara dos Deputados 7.182.392,43 reais. Até centavos colocaram aqui. O jornal fez um balanço aqui da... Balanço aqui geral. Gente, o que o deputado federal gasta, o que o deputado estadual gasta, eu não sou contra que deputado ganhe bem, né? Porque é um sacrifício, é uma coisa tão difícil chegar lá, né? Um mandato de 4 anos, é um mandato tão curto, é preciso que ele ganhe bem. Não só pelo que ele gastou para chegar, né? Mas pelo que ele gasta como parlamentar. Ele tem que se deslocar de Brasília para cá. Ele tem que patrocinar alguns eventos, né? Ele tem que ganhar bem. Sou contra que ganhe bem. E ganha bem. O deputado federal hoje ganha R$ 33.763 reais. É a mesma coisa que ganha o senador. As mordomias do Senado é que são maiores, o tempo de mandato é o dobro, né? Então. Agora, o deputado federal ganha bem, ganha 33 mil reais ou mais, né? Um pouquinho menos de quase 34 mil reais por mês. É um salário que dá para ele viver muito bem. Até porque ele não paga aluguel lá em Brasília, cada um tem um apartamento funcional, grande apartamento. Não paga passagem para ir para o seu reduto, passagem de avião, ele ganha as passagens. São 4 passagens por mês de Brasília para o domicílio. Então, tá bom, porque, né? O Congresso tem lá um setor de assessoria do próprio Congresso para técnica legislativa, para elaborar projetos e tal. Eu estou falando isso aí do tempo em que há 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, quando eu exerci o cargo de deputado federal. Era isso. O deputado tinha tudo isso. O salário era mais ou menos isso. Mais ou menos esse. Eu vivia muito bem como deputado federal. Salário legal. O deputado federal, naquele tempo, tinha o direito de escolher para nomear 3 funcionários. Da livre escolha, era comissionado. Os cargos eram 3. Era um chefe de gabinete, um secretário de gabinete e um motorista. Pronto, só 3. Não tinha mais. Aqui na cidade, se ele quisesse ter um escritório, ele tinha um escritório, mantinha o escritório por conta dele. Se quisesse ter funcionário, trouxesse aqueles que ele nomeou, um daqueles 3 ou os 3 deixasse aqui na base, né? Lá ficava sem nenhum. Era difícil, né? Você tocar o mandato assim. Não tinha... Chegava aqui em Campo Grande, tinha que ir para o interior, você ia para o interior, não tinha... Né? Pegava seu carrinho, botava combustível lá dentro e ia embora. Era assim que era. Quer dizer, o dinheiro que o deputado federal ganhava, dava para ele tocar o mandato, só isso. Não dá para ele comprar fazenda, não dá para ele comprar apartamento, não dá para ele comprar nada. Era um dinheiro, uma conta limitada para você exercer o seu mandato com uma certa dificuldade. Mas você tocava. Depois, e eu estou falando que o pessoal fala muito, não, era pouco por causa da ditadura, porque a ditadura limitava, a ditadura restringia. Tudo bem, restringia mesmo. Mas antes da ditadura também era assim. Deputados que exerceram o mandato antes da ditadura, eu conversei muito tempo com o doutor Wilson Barbosa Martins, que foi deputado naquela época, com Edson Brito Garcia e outros deputados federais daquela época, antes da ditadura, que era difícil também. Antes de ir para Brasília, o Congresso Nacional, tinha gabinete da Câmara que tinha 2, 3 deputados dentro de um gabinete só. Um problema de espaço.
Hoje é uma mordomia danada. É uma mordomia danada. Você nem imagina o gabinete do deputado federal hoje é uma verdadeira empresa. Tem lá 20 ou 30 assessores em Brasília, bem remunerados, porque são qualificados, ou pelo menos formalmente qualificados. Tem um gabinete na base, por exemplo, o deputado federal de Campo Grande, tem um gabinete aqui, montado, com toda a infraestrutura, né? Tem secretários, funcionários. E o deputado federal tem direito a um carro locado. Geralmente ele loca uma SUV, né? Uma caminhonetona diesel, que é mais econômica, nem precisava, porque quem paga a gasolina também é o Congresso. Então, nem precisava. Mas ele, para fazer economia, e porque tem mais autonomia, prefere uma Hilux, tal. E vai. É tudo isso que dá. A maioria dos deputados federais de Mato Grosso do Sul, na reforma da Previdência, justificaram o voto na reforma da Previdência porque ia acabar com os privilégios. A reforma acaba com os privilégios. Todo mundo vai ser a mesma coisa. Acabar com os privilégios. Só que acabou com os privilégios dos outros, né? Privilégio do trabalhador, porque o privilégio deles continua. Menos de 1/3 dos deputados federais, e aqui no Mato Grosso do Sul parece que apenas 2 optaram pelo regime geral, fizeram opção pelo regime especial. Qual é a diferença? O regime geral, você vai aposentar com um máximo de R$ 5.800, o máximo. E no regime especial dos deputados, me parece que juiz, na hora que começar a desmanchar, né, detalhar a reforma, você vai ver. Depois que ela for aprovada, que agora ainda está aí crua. No regime especial, a aposentadoria é feita pelo que o deputado ganha. Deputado e senador. E a maioria aqui do Estado fez opção pelo regime especial. Fez opção pelo privilégio que na reforma eles combateram. E entre os privilegiados, eu faço questão de citar, está a senadora Soraya Tronic. Falando aqui para o pessoal do Bolsonaro, que os bolsonaristas mais radicais, que não pode, tal, que são a favor, inclusive, de fechar o Congresso Nacional. A Soraya Tronic, senadora do PSL de Mato Grosso do Sul, presidente do partido do Bolsonaro em Mato Grosso do Sul, optou pelo regime especial. Tá? Então não tem santo nessa parada, não. Optou pelo regime especial. Agora, está na hora, né, do deputado, senador, classe política, pisar no freio. O poder judiciário. Porque fica muito fácil você defender os interesses do Brasil ganhando R$33 mil com todas as mordomias. Fica fácil defender, não fica? Você não vai ser atingido, você não vai ser impactado. Então fica fácil defender os interesses do Brasil. Interesse que eu, trabalhador, vou pagar. Fica muito fácil. Está na hora de deputado, senador, dos poderes, né, legislativo e judiciário, principalmente, pisar no freio. Espera um pouquinho. Está na hora do pessoal mais radical da esquerda e da direita parar de postar idiotice na rede social e começar a exigir
uma reforma administrativa que atinja também o Congresso Nacional e o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Eu não vejo isso na rede social. Vejo alguém defendendo ou atacando o Bolsonaro. É a única coisa que eu vejo na rede social, é isso. É uns atacando o Bolsonaro e o bolsonarista atacando o Lula, que está preso. Lula nunca mais. Mas ninguém está preocupado em levantar aí o problema do supergasto, quer dizer, aquilo que enterra o Brasil, ninguém está preocupado. Ninguém está preocupado. Estava ainda o presidente Bolsonaro ontem, apareceu na televisão, defendendo negócio sinalização nas estradas, que ele chama de indústria da multa e tal, e que a justiça ele mandou suspender a sinalização digital das estradas, e a justiça mandou ele não, vai ter que colocar. E vai colocar. Tem militantes, me parece que tem 250 radares hoje no Brasil, mas já está programada a implantação de militantes. O DENIT foi autorizado a fazer num acordo da Justiça, né? A Justiça fez um acordo com... Isso aí porque, para mostrar o seguinte, o governo democrático tem obrigatória e necessariamente de se entrosar, de se articular. Não adianta o presidente da República dizer que vai fazer aquilo, que quer fazer isso, vai fazer aquilo. Porque ele não depende dele sozinho, ele não é ditador. Na democracia tem que ter essa flexibilização política. Não é tudo que quer que vai fazer. Então, aos poucos o presidente vai aprendendo, aos poucos aqueles que votaram no presidente em cima de uma linha mais radical vão aprendendo que não é por aí. Tem que ser de acordo com a lei e com a Constituição. Falaram, porque agora diferente do governo do Bolsonaro com o governo anterior, mesma coisa. Mesma coisa. Se não entrar nada do governo, o governo não entrar nada dos deputados, dos senadores, o que vai acontecer? Não governa. Até porque o governo está perdendo suas bases, né? Suas bases de apoio. Ele perdeu quase tudo já. Está ficando com os 2 filhos, com os 3 filhos dele. O pessoal está caindo fora. O pessoal está caindo fora. Os militares já recuaram. Os parlamentares, ele está contando hoje com o Centrão, o Centrão negocia. Se não tiver negócio, o Centrão não vai. E ele vai ter que se valer exatamente dessa política adotada pelo Centrão. Mas ele diferente do Mensalão, não tem diferença nenhuma. Centrão negocia emenda, briga pelas emendas lá em cima e negocia emenda aqui embaixo. Eu mostrei até a técnica, né, como é que é desenvolvida essa tecnologia aí, o know-how aí da coisa aí, das emendas. O que está aqui no Paulo Henrique de Oliveira? A esquerda que criou este clima de ódio na net. Isso é o que o Paulo diz. Marcelo Lima, respondendo ao Paulo Henrique. Você está enganado.
Paulo Henrique, a onda conservadora antipetista começou a propagar o ódio. Agora há uma reciprocidade aí, né? Eu não sei quem foi que iniciou, mas que há uma reciprocidade, há o lulismo e o bolsonarismo. É só isso que tem na rede social. Você abrir o Facebook, o WhatsApp e o Twitter, só dá isso. Ninguém apresenta uma ideia. Vamos dar. Como é que pode mudar? Uma ideia, por exemplo, para reforma tributária. Ninguém dá ideia. Primeiro porque a maioria nem tem, não tem a menor noção do que seja a reforma tributária. Segundo porque existe uma paixão desenfreada, tanto da esquerda quanto da direita. Quando eu falo esquerda e direita, eu falo a esquerda radical ou festiva e a ultradireita, que não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Eu não falo aqui dos conservadores, dos liberais, da esquerda, dos socialistas, não. Porque esses sim contribuem para a formulação de uma política de gestão. Governo, para governar bem, não pode fazer opção pelo radical. Quem tentou, quebrou a cara. Quem tentou, quebrou a cara. Então é preciso considerar a legitimidade, considerar a oportunidade, considerar a lucidez das propostas de direita e de esquerda, deixando de lado o fundamentalismo, o fanatismo. Aqueles que eu tenho visto aqui, o Bolsonaro fala uma coisa, todo mundo aplaude. De repente o Bolsonaro desmente, não é bem assim, fica todo mundo com cara de cachorro que caiu da mudança. Porque não avalia o que o presidente fala. O que o presidente fala é uma ordem, é a verdade. Mas esse assunto eu quero falar daqui a pouco, depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul. Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá há mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida.
Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, a gente falava aqui do radicalismo reinante nas redes sociais, principalmente agora Instagram também, tudo quanto é lugar é isso aí, essa baixaria. O pessoal não desceu do palanque, continua ainda aquela brigaiada, né? E estimulada pelo próprio presidente da República, né? Porque o presidente tem um prestígio muito grande e muitos seguidores, e tem pessoa que segue como se fosse uma coisa de Deus, né? Essa presença a palavra do Bolsonaro. O Bolsonaro falou, está falado e acabou. E todo mundo muitos defendem até sem ler, sem saber o que foi que ele disse. Sai defendendo. Esse episódio aí mais recente do filho do pai do presidente da OAB aí, o Santa Cruz, da história de Santa Cruz, eu tenho visto aqui cada defesa absurda, né? Que nem o presidente teria coragem de fazer. Estão postando aqui um vídeo, né? Um vídeo não, uma matéria no tempo do Geneton, ainda o Geneton já morreu faz tempo, onde mostra uma execução feita pela Aliança Libertadora Nacional, que era uma organização de esquerda, então, tentando empurrar na cabeça das pessoas, né, que aquilo ali foi o que aconteceu, quando não tem nada a ver. Agora, havia execução entre a oposição? É claro, havia. Os traidores, eles matavam. Quando conseguiam, né? Condenavam e matavam. Queimavam o arquivo. Matavam. Mas o governo o que o governo fazia, eu não sei se o governo também fazia isso com relação aos seus militantes, aos seus mercenários, né? Que o governo tinha mercenário. E pelo menos um caso ficou célebre no governo, na ditadura. Foi a morte do delegado Fleury. Essa ficou célebre como queima de arquivo. O governo mandou acabar com Fleury. Se você ler o livro do Cláudio Guerra, delegado Cláudio Guerra, que também já morreu, que foi delegado no tempo da ditadura e fez parte da repressão, e que deu uma entrevista, um depoimento à Comissão da Verdade, que foi gravado, apareceu no Jornal Nacional ontem. Você vai ver que o governo também fazia a mesma coisa. Além de torturar e matar oposicionistas, fazia a mesma coisa com relação aos traidores, que eles consideravam traidores, dentro da máquina repressora. Então esse negócio de que terrorista mandava matar, mandava mesmo. Agora, o Santa Cruz, o pai do presidente da OAB, não fazia parte da Aliança Libertadora Nacional e nem de uma outra organização que mandasse, né, que tivesse histórico de condenar parceiros. Essa história não cabe aí. Mas tem gente que está achando, né, que realmente o presidente está certo. O presidente não sabe de nada, ele já declarou logo em seguida que não sabe, que não tem documento, que não tem nada. Mas tem farta documentação da Força Aérea e da Marinha sobre a custódia ao Santa Cruz. Ele foi preso, né? No dia que ele morreu, ele estava era cautelado, que fala, estava sob os cuidados do governo. Agora, se entrar no guerrilheiro lá na cadeia para matar o cara, é outra história. Isso não está escrito. Talvez essa seja a história que o Bolsonaro sabe e conhece. E que deveria ele, como presidente da República, com tanta segurança, que pode provar.
Provar, não foi feito isso no dia tal, está aqui o documento tal, né? O jornal tal que anunciou que foi encontrado o corpo de fulano de tal e que foi justiçado pelos próprios companheiros. Porque quando acontecia isso, durante a ditadura, os jornais destacavam. Os jornais mostravam. Foi morto tal pelos companheiros, né? Tal. Aparecia lá. Faziam questão de dar destaque. E esta do Santa Cruz não apareceu em lugar nenhum. O que apareceu foi que ele foi preso, assim como foi presa a Dilma Rousseff, assim como foi presa a Miriam Leitão. Ah, mas eles eram comunistas e queriam implantar, o que eu estou vendo aqui agora, eles eram comunistas e queriam implantar a ditadura comunista no Brasil. É possível até que quisessem. É possível. Só que, para chegar ao comunismo, à ditadura comunista, eles tinham que derrubar primeiro a ditadura militar, a de direita, né? Para botar a esquerda tem que derrubar a outra. E foi contra essa ditadura que eles opuseram essa resistência. Resistência que, aliás, qualquer democrata de bom senso repele. Eu era militante contra a ditadura, fui, durante 21 anos. Nunca admiti esse tipo de luta. Eu sempre achei que tinha que haver correlação de força. Não adianta você com estilingue ou com a espingarda, né, e enfrentar o exército. Eu sempre tive isso na cabeça, mas como? Eu não tenho nada, não tenho estilingue, não tenho. Vou brigar contra o exército, eu vou me suicidar? Eu não. Eu vou para a luta contra a ditadura no campo em que possa ser estabelecida uma correlação de força. E onde é que podia ser estabelecida uma correlação de força? No palanque. No palanque. Eu ia defender minha ideia na rua. E coloquei minha tribuninha nas esquinas de Campo Grande para combater a ditadura. E é ali que começou a queda da ditadura. Eu aqui em Cuiabá, o Dante de Oliveira lá em Campo Grande, o Dante de Oliveira lá em Cuiabá, outra pessoa da outra cidade foi criando, né, esse clima institucional de luta contra a ditadura. E daí que cresceu, que vieram os movimentos da direta já tal, e que terminou incorporando toda a sociedade brasileira. Porque o pessoal fala que a esquerda não derrubou nada, quem derrubou foi a sociedade brasileira que derrubou a ditadura. Foram os políticos, os empresários, muitos empresários que hoje são contra a democracia e que participaram da luta contra a ditadura. Que eu também participei. Com muito orgulho, faria tudo outra vez. Faria tudo outra vez porque não mudou nada, né? O que está se pretendendo hoje aqui no Brasil é exatamente o retorno daquilo que aconteceu. Um atavismo completamente equivocado, mas elaborado. Quem lê nas redes sociais, quem lê nos jornais, quem vê na televisão, quem ouve as autoridades que mandam no país hoje, todas, não há um que não faça a defesa da ditadura. Ora, quem tem saudade da ditadura pode querer a ditadura de volta, não é isso? Você não concorda comigo? Está com saudade? Estou com saudade de uma determinada pessoa, procura aquela pessoa. E aí que os democratas, que hoje são minoria no Brasil, devem se colocar, fazer o seu palanquinho aqui na rede social, porque hoje não tem mais palanque na rua. Eu fiz um palanquinho, né? Um caixotinho com sonzinho e tal, e fui tentar mobilizar a população contra a ditadura. Então está na hora da gente ficar aqui, não é contra Bolsonaro, não é contra as pessoas, é contra as ideias, né, que se
que se defende. Nós temos que armar nossa vigilância em favor da democracia. Democracia com ou sem Bolsonaro. De preferência com ele. Porque ele é o presidente que o brasileiro escolheu. Ninguém quer derrubar ninguém aqui. A nossa resistência é para que não derrubem a democracia. Para que ela continue com seus 3 poderes funcionando, interdependentes, e com um único objetivo de convergência, que é o de respeitar a Constituição, que é de assegurar, de garantir a cidadania, garantir o meu direito de falar, de reivindicar, de exigir o cumprimento da lei. É isso que eu quero, nada mais. Agora tem gente aí que é contra a democracia, que quer acabar com a democracia, porque a democracia é um regime muito corrupto. Já falei ontem aqui que nunca existiu no Brasil um período de maior corrupção do que o período de 64 a 85. Já falei e provei. Quer dizer, não é não é só na questão da corrupção, não. Questão da gestão também. Gestão econômica foi um desastre. Chegamos aqui a uma inflação de quase 1000% ao ano. Onde é que está a virtude, a vantagem de uma ditadura? Tem muita gente também que acha que defende que não foi ditadura, que era regime militar. Resta saber qual é a diferença que existe entre regime militar e ditadura militar. Eu, por minha vez, acho que não há diferença nenhuma. Que é tudo a mesma coisa. Mas eu quero falar aqui da saúde pública em Mato Grosso do Sul. O prefeito está aqui no jornal de hoje. O prefeito Marquinhos Trades deverá anunciar ter pronto até o final deste ano o projeto acabado do Hospital Municipal. O projeto poderá ser concluído ainda este ano. Está aqui no jornal Correio do Estado de hoje. Grupo formado por secretários deve escolher terreno e definir tipo da construção. Aí o material pronto, aí o pessoal vai naturalmente correr atrás da grana, né, para montar o hospital. Vai aumentar o número de leitos. Se o prefeito Marquinhos Trades conseguir realmente a realização dessa obra, vai ser o legado do governo dele. Agora, duas coisas que o prefeito não vai poder fazer. Primeiro, entregar isso aí para a burocracia do município. Sendo entregado, está perdido. Todos os hospitais públicos hoje estão gastando 2 vezes mais que os hospitais privados e que os hospitais do terceiro setor. Você tem uma ideia, hoje, o hospital regional, que atende a metade do que atende a Santa Casa, que é a organização do terceiro setor, gasta o dobro do que gasta a Santa Casa. Por quê? Por causa da burocracia. Burocracia é a pior moléstia que existe na política de gestão pública no país. Porque a burocracia encarece, a burocracia facilita a ação dos marginais, os propineiros e corruptos. Então o prefeito vai ter que ter muito, tato para definir a gerência desse hospital. Esse hospital tem que ser uma empresa pública que não dependa da lei de licitações, que não dependa da burocracia.
Porque se não for assim, não vai funcionar. Ou vai funcionar tão precariamente quanto funciona hoje o hospital regional e o hospital universitário. Fica aí, né, a nossa preocupação, nosso apoio ao prefeito Marquinhos Trade pela... Outra coisa que não deu certo também no governo do Reinaldo Azambuja foi o tal de organização social. O que é organização social? A terceirização dos hospitais. O governo paga para uma organização social, uma empresa, vem aí e ela toca o hospital. O governo tem, vocês têm tanto por mês aqui para tocar. Foi feita uma experiência em Ponta Porã e foi um verdadeiro fracasso. O grupo que terceirizou o hospital em Ponta Porã, tudo bem, o governo pagando direitinho e tal, e de repente o hospital parou de funcionar, parou de atender. Por quê? Porque o grupo não atendia apenas o hospital de Ponta Porã, atendia em tudo quanto é parte do Brasil. E deu problema em outro lugar. Então teve que tirar o dinheiro daqui de Mato Grosso do Sul e levar para outro estado. Aí não pôde atender. Não pôde atender. Fazer o quê? Então não funcionou. O modelo que o Reinaldo trouxe de Goiás não funcionou aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então, essa história de terceirização, esquece. O negócio é o terceiro setor. O governo tem que prestigiar. Que queira criar seus hospitais, que toque. Mas que não deixe, não abandone o terceiro setor pela importância que ele tem. Vou citar aqui a Santa Casa, que é uma entidade do terceiro setor. A Santa Casa é o melhor atendimento que existe em Mato Grosso do Sul para o grande público. Quem financia, tudo bem. É melhor o governo ter entidades como a Santa Casa, que tem estrutura, que não depende da burocracia, da lei das licitações, que não depende de favores políticos. É uma coisa muito técnica, né? O governo tem que ter isso aí. Fica barato atender. Coisa que atenderia, custa hoje 10 milhões na rede pública, com a metade disso aí, a rede de terceiro setor faz com muito mais qualidade. Nós temos aqui Santa Casa, Hospital do Câncer. São obras de terceiro setor, que ninguém tem o que reclamar. Que atende muito bem. E que o governo poderia prestigiar mais. Que a prefeitura poderia prestigiar mais. Se a prefeitura prestigiasse mais a Santa Casa, prestigiasse mais o Hospital do Câncer, prestigiasse outras iniciativas do terceiro setor, como as entidades sociais que atendem na área de saúde, não precisava sequer fazer hospital. Esses setores, por bem menos do que vai gastar o hospital, daria esse atendimento, dão esse atendimento. Tem muitas entidades do terceiro setor aqui que tocam a base de auxílios, né? Vai lá na rádio fazer uma campanha. Vai no comércio, pede uma coisa aqui e tal. Vai na Ceasa e pega... Então, toca assim. Se tiver o mínimo de incentivo por parte do governo, toca tranquilo e o governo não precisa se preocupar em montar estruturas para tocar. O que não significa que eu esteja aqui fazendo campanha contra o Hospital Municipal de Campo Grande, que vai ser construído pelo Marquinhos Trade. Absolutamente. Estou apenas dando sugestões, né, de como o governo pode e deve tocar o hospital. Se deixar na mão da burocracia municipal, não vai para frente. Ou vai para frente com um enorme sacrifício financeiro
por parte do governo. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo que participou, o pessoal que mandou. Um abraço aqui para Ana Cristina Cercarioli, que está assistindo o programa. Um abraço para todo mundo que assiste o programa pela tvdob.com.br, pela TV, pela viamorena.com, na live da Via Morena e compartilhado do Facebook. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo programa. Tchau, Pica-Pau.